Desculpa o fato de eu não poder falar português. Na verdade, eu queria aprender, desejo aprender português. Queria agradecer a organização, Ulisses, Andréia, todo mundo aqui na fundação. Muito obrigado por me permitir estar aqui esses dias, aprendendo também da forma que vocês vêm trabalhando aqui. Muito obrigado realmente por isso. Bom, vamos lá, vamos ver se... Eu acho que os meus problemas com tecnologia são bem parecidos com os do Marius. Vamos ver se não tem uma aí de ponta cabeça que nem ontem. Bom, eu venho de um país pequeno que chama Catalunha. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir aí, gente? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tá, vou ficar mais perto. Bom, eu venho de um país bem pequeno que chama Catalunha, tem 7 milhões de pessoas e fica ali no nordeste, digamos, da Espanha. Vocês talvez conhecem. Os turistas alemães adoram ir lá na Costa Brava, como nós chamamos, o litoral da Espanha. Os japoneses também adoram, temos essa catedral, a Catedral da Sagrada Família. E os brasileiros também adoram pelo futebol. O futebol que cá entre nós é melhor que os brasileiros, mas, né... Foi mal, desculpa aí. Mas porque tem caras do Brasil jogando lá, tem jogadores brasileiros ensinando lá para os brasileiros. Tem um argentino lá que eu não vou falar. Tem um argentino que vocês conhecem também. E também vamos ter mais um brasileiro que já está contratado, não sei se vocês sabem, né? É um babado novo aí. Bom, no meu país, na Catalunha, da mesma forma que nas outras comunidades que nós temos lá na Espanha, nos outros estados, digamos, e nos outros países, a evolução do atendimento às pessoas com algum tipo de deficiência e também com síndrome de Down evoluiu bastante. Esse modelo que nós tínhamos na década de 50, 60, em que era um modelo assistencial e era um modelo muito da caridade, né? Onde o importante era que estivessem limpinhos, bem cuidados, que estivessem ajeitadinhos, mas especialmente que não se misturassem com os outros cidadãos e que eles ficassem lá no cantinho deles. Esse modelo foi finalmente ultrapassado. Agora nós entendemos que a pessoa é uma pessoa e precisa trabalhar, precisa de fazer uma série de coisas. Começou aquele modelo reabilitador que vocês já ouviram falar, era mais ou menos essa tendência que nós tínhamos naquela época. E aí apareceram outras palavras, terapia do trabalho, e falaram de equinoterapia também, andar a cavalo, né? São várias coisas que foram aparecendo, mas enfim, esses modelos ali finalmente foram evoluindo com a passagem aí do tempo e hoje nós estamos num modelo que nos deixa um pouco mais confortáveis, que é o modelo que nós chamamos modelo social. Toda pessoa com deficiência, para lá da deficiência, o que ela precisa é de apoio, que nem a Andrea falou, para poder se sentir ator, participante da sua vida, cidadão. E essa condição deve gerar uma satisfação e uma qualidade de vida e pode ser também um evento de prevenção, como você falou. Né? Eu acho que é um elemento muito bom, é um baita de um elemento como prevenção. Todos nós concordamos, eu acho, se não alguém levante a mão, pode levantar a mão à vontade. Mas todo mundo concorda em que o modelo social é o caminho, não é? Eu acho que o modelo já evoluiu bastante. Eu vou contar um pouquinho da evolução que eu senti. O modelo social faz com que nós fiquemos mais à vontade com a forma que nós somos. Também deixa um pouco mais tranquilo, tira esse peso da consciência, né? Nós, quando trabalhamos, ou melhor, quando nós apoiamos uma pessoa com deficiência intelectual, nós ficamos mais à vontade com o modelo social. Porém, o modelo social também tem alguns probleminhas, e aqui eu vou ser um pouquinho mais crítico com aqueles conceitos que nós temos como normalização, setorização, diferença, enfim, tem alguns conceitos que a gente precisa revisitar. Mas, por favor, não me leve a mal, eu não quero oferecer uma visão contrária. Eu acredito no modelo social, mas eu acho que do meu ponto de vista nós temos que ser bem objetivos, bem realistas. Eu acho que nós temos que ver o trabalho que estamos fazendo e também poder criticar. Vamos pensar agora, por favor, numa pessoa com síndrome de Down, João, Pedro, não sei, quem vocês acharem melhor que em algum momento da vida nós vamos ver o Alzheimer e alguns problemas mais para frente, mas vamos pensar que essa pessoa, por algumas variáveis biopsicossociais,
acaba caindo numa depressão. Vamos pensar que a pessoa fica deprimida. A depressão é uma questão que acaba afetando 11% mais ou menos das pessoas com síndrome de Down e é uma condição que acaba afetando 1% da condição das pessoas que não têm deficiência. Então, há uma diferença importante, como vocês podem ver. Mas vamos pensar então que aquela depressão, ela não manifesta-se da forma que seria com você ou comigo. Não tem esse choro, esse desejo pela morte, talvez não é igual, mas é diferente, talvez é um comportamento novo, fica mais agitado, fica mais agressivo. A depressão às vezes vira agressividade na deficiência, mas isso não quer dizer que as pessoas com deficiência são agressivas, eu não estou falando isso, mas costuma acontecer. Há uma mudança também no padrão do sono, no padrão alimentar. Depende muito do nível cognitivo, logicamente. Pode ter um problema leve, um problema moderado, dependendo do nível cognitivo. Mas vamos pensar que essa pessoa com depressão, ela vem com os pais ou vem com as pessoas que tomam conta dele. Há aquele centro de saúde, ali, aquele posto de saúde lá na esquina, lá na rua de casa, onde teria aquele médico que nós iríamos normalmente. Nessas circunstâncias, o profissional, ele tem poucas ferramentas para poder entender o que está acontecendo com essa pessoa, não é? E possivelmente o que ele vai fazer, o que faríamos os psiquiatras comuns, é pegar o nosso revólver e começar a disparar remédio, né? Começar colocar remédio em condutas que a gente não entende. Nós não entendemos o que está acontecendo. Não estamos trabalhando com a depressão no contexto que nós deveríamos trabalhar. Não estamos analisando a situação, só estamos controlando e controlando da pior forma possível, com consequências que vocês conhecem muito bem. O meu histórico pessoal, que eu não vou falar aqui, começou lá 28 anos atrás, por motivos familiares também. Comecei a trabalhar com psiquiatria da deficiência, sem nunca ter entrado em contato na minha formação como médico com pessoas com deficiência intelectual. Aí eu comecei esse périplo, essa viagem profissional que me levou a muitas coisas. Mas o que mais me leva para frente é ficar do lado de uma pessoa com deficiência e poder entender e poder ajudar. É isso que me faz ir trabalhar todos os dias. Nesse percurso que eu tive, nessa jornada, uma das coisas que eu entendi é que, além do princípio de normalização e de integração que nós devemos tomar como uma coisa importante na nossa vida e que devemos levar em consideração, pensando que todo mundo tem direito a utilizar os serviços que nós utilizamos. Se esses serviços não têm o conhecimento, não têm a experiência, ou a formação, ou as ferramentas, e às vezes até a verba para poder desenvolver o trabalho de forma apropriada e responder às necessidades das pessoas, era importante então criar equipes de profissionais. Vocês falam, isso não é normalizar, isso aí não é integrar. Mas eu falo para vocês, a realidade é que quando nós temos equipes especializadas em saúde mental no sistema de saúde público do meu país, vamos pensar que temos um centro de especialistas com neuropsicólogos, com enfermeiras, com psiquiatras, totalmente especializado. É o que vocês veem aqui no centro aqui do slide, SMDI. A cada 500 mil habitantes temos um centro. Temos unidades também hospitalares especializadas, onde uma pessoa que vem com uma deficiência pode se aproximar. Se ela tiver um problema de conduta, um problema de comportamento, ela vai ser avaliada, vai ser também assessorada, aconselhada como pessoa, não como doente, não como um rótulo que a gente coloca. A gente vai tratar a pessoa e ali sim a gente integra a pessoa, a gente coloca a pessoa de novo na sua dinâmica. Mas temos esse programa hospitalar, sanitário, público, muito bem coordenado. Eu estou te falando que temos uma unidade a cada 500 mil pessoas. Temos 2 colegas catalães aqui, estão falando... isso aí é o que o programa fala, mas será que é verdade? A verdade é essa, nós temos... infelizmente temos 4 centros e 3
unidades hospitalares, ou seja, está faltando um pouquinho, mas estamos atendendo bem a população. Estamos trabalhando com andares, por exemplo, específicos para pessoas que têm algum tipo de problema comportamental relacionado com a deficiência, mas vocês sabem que a Espanha também passou por uma crise terrível. Acabamos tendo uma série de empecilhos ali para poder desenvolver nosso trabalho. Quando a senhora Merkel, a presidente da Alemanha, permitir, nós continuaremos trabalhando então nesse projeto. É, a resposta, na verdade, e a satisfação das famílias que você vê perante a eficiência da satisfação das necessidades, eu acho que está por cima de qualquer questão. Está além da integração, setorização e, enfim. Se vocês não acharem que é assim, então eu sinto muito, mas eu acredito que é assim. Eu fico na pele da família, no lugar da família. Se eu tiver, por exemplo, um problema de coração, eu quero o melhor especialista para mim. Eu quero uma pessoa que saiba mesmo o que eu tenho e não alguém que talvez não sabe o que está acontecendo e que não vai resolver meu problema. O que nós fizemos então foi trabalhar nessa ideia. Nós pegamos um modelo inglês, os ingleses ajudaram demais a Catalunha para poder trabalhar com esse modelo. E nós, digamos, adaptamos o modelo na nossa realidade. Temos aulas para formação, treinamento, temos muitos cursos, muito workshop, estamos seguindo o caminho e estamos indo muito bem. Agora nós estamos vendo que o modelo está sendo levado para outros lugares. Depois de 40 anos, vemos que os ingleses começam a levar assim no posto de saúde já especialistas. É importante. Nós estamos apenas 10 anos trabalhando. Eu acho que a Andrea estava certa com isso. Não sei por que a gente tem que pedir desculpa de utilizar termos médicos. Os culpados que os médicos não estejam na deficiência são os médicos. É o médico culpado. Nós estamos sempre pedindo desculpas porque o setor social tem muita força, tem muito poder, é muito visível. E se os médicos não defendermos a nossa atitude, digamos, nossa posição como uma especialidade tão importante quanto qualquer outra, o médico vai ficar de fora. Em 10 anos eu tenho uma equipe de 50 pessoas com psiquiatras muito bons. Gente muito boa que voluntariamente pediu para ficar no meu serviço. Temos pessoal com mestrado, com pós-doutorado na Universidade de Gerona. Os alunos de psiquiatria, eles estão lá querendo ir, pedindo vaga. Então isso foi em 10 anos só. Nós começamos do nada, do zero. Mas se nós, como médicos, começarmos a pedir desculpas muito frequentemente dessas questões, eu acho que vamos afastar os médicos um pouco e vamos acabar tendo apenas uma ou duas pessoas cá entre nós. Eu acho que a gente pode... Mas é um pensamento só solto aqui que eu acabei tendo. Mas, enfim, eu acho que a gente pode... falar sim com os termos, falar sim com... eu sei que posso apanhar, mas eu vou falar que a gente pode usar os nossos termos sim. No nosso centro, nós estamos trabalhando mais ou menos com umas 1.000 pessoas por ano. Pessoas com deficiência intelectual. Grande parte dessas pessoas tem síndrome de Down. E temos mais ou menos 4.500 consultas por ano. É um único centro que eu estou mostrando aqui, num território, que é a cidade de Gerona, que tem 500.000 pessoas. Então é um número que eu acho interessante. Mas enfim, eu venho aqui falar de envelhecimento, né? Todo mundo vai ficando mais velho, né? Olha só, que coisa estranha. Daqui a pouco vocês todos vão ser todos velhinhos. E aqui no Brasil também, olha só os dados do Brasil. A população aqui no Brasil é 190 milhões de pessoas, né? Está envelhecendo também, está ficando mais velha. Por quê? Porque agora tem melhores serviços de saúde, tem melhores serviços sociais. Fica claro, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Ontem eu ouvi uma palestra fantástica do censo ali das pessoas com deficiência e entendi que 1,4% das pessoas do Brasil tem algum tipo de deficiência, mas entendi que não estava ali bem diferenciado que tipo de deficiência era. Na Catalunha, a taxa de prevalência é ao redor de 4%, de 0,4%.
4%. Eu acho que ainda tem gente que não foi identificada nesse dado aí. Mas a questão é que as pessoas estão ficando mais velhas. E isso traz novos desafios, lógico. Desafios que são totalmente novos se comparados com os anteriores. Lutar, assim, na década de 70 foi a luta pelos direitos, a década de 80 foi a integração escolar, na década de 90, né, a integração no trabalho. Nós podemos até discutir alguma dessas questões, mas por tempo nós não vamos conseguir aqui. Começaram a aparecer assim várias coisas na década de 90 e agora, na década que nós estamos vivendo devido a esse envelhecimento da população, agora vai ser como nós vamos poder atender às necessidades das pessoas com deficiência que vão ficando mais velhas, incluindo as pessoas com síndrome de Down. Estamos então perante um novo fenômeno que nós não estávamos preparados para ele. Antigamente as pessoas viviam pouco tempo, a expectativa de vida era baixa. Em 1920, a expectativa de uma criança Down era 10 anos. Hoje nós estamos falando de pessoas de 60, 70 anos também, por causa dessa melhora qualitativa, dessa melhora nos serviços sociais e médicos. Mas é um problema social, é um problema que não foi reconhecido ainda como um problema médico e por isso os profissionais da área da saúde acabam ignorando um pouco a questão do envelhecimento. Mas esse é o problema do futuro. Já hoje é um problema para muitos sistemas. Então nós vamos ter que rever os nossos objetivos. Se eu perguntar a vocês como vocês gostariam de chegar à terceira idade, todo mundo gostaria de chegar assim, né? Nós gostaríamos de chegar participando ativamente das coisas, sendo independentes, sendo respeitados, tratados dignamente, que nós possamos ser pessoas. Quem não gostaria de chegar assim à idade de ouro, digamos? Esse movimento em favor do envelhecimento ativo é um ideal da ONU e também um ideal que nós deveríamos aplicar para as pessoas com deficiência e para as pessoas com síndrome de Down. Mas cuidado, tem uma armadilha aí, tem uma pegadinha ali. Não vamos pensar que aquilo que nós desejamos é aquilo que eles desejam também. Cuidado, hein? Aqui bem rápido, um comentário a respeito de um termo que é bem utilizado. Eu acho que nós estamos até indo além da coisa. Estamos falando de qualidade de vida, e o tempo inteiro falando de autodeterminação e tudo mais, mas nós não estamos levando em consideração o que é autodeterminação para nossos pacientes, para nossas pessoas. Nós não sabemos o que a autodeterminação é para uma pessoa com síndrome de Down. Todos nós sabemos, autodeterminamos, fazemos decisões com muita facilidade, ou alguns de nós temos dificuldades para tomar algum tipo de decisão, mas eu gostaria de aproveitar as palavras aqui do meu colega de ontem de manhã, a respeito que os novos conhecimentos eles deveriam ser aplicados aos conhecimentos antigos para mudar formas que nós temos até hoje de agir. Eu estou falando da neuropsicologia na questão da deficiência. Eu acho que nós temos ainda que entender direito como é que nós podemos trazer as contribuições velhas dos apoios, por exemplo, ou como nós podemos criar, junto com as pessoas, junto com as equipes multidisciplinares, uma forma de resolver a necessidade das pessoas. Se vocês ouvirem Meyer, Verdugo, Sayer, enfim, todos esses autores lá de trás, vocês vão ver que a definição de autodeterminação, a definição que nós recebemos, que nós estamos confortáveis, é um pouco complicada se aplicada às pessoas com deficiência. Consciente, ele faz avaliações. Pensem nos casos que vocês conhecem. Temos uma definição aqui, define e foca os problemas de forma sistemática, embora nem sempre bem sucedida. Esforce por uma independência, embora reconhece que é interdependente, reconhece o próprio nome. Há coisas que às vezes não são aplicadas. Vejam só, tem um ótimo conhecimento e uma compreensão dos pontos fortes e pontos fracos. Eu não tenho isso, não imagino, né? Às vezes tem outros, olha, aplica o conhecimento e compreende esse tipo de conhecimento para melhorar a qualidade de vida.
Isso aplica para nós? Às vezes a gente sente vontade de brigar com alguém ou de, sei lá, ter um chilique. Às vezes é fácil de controlar, nem sempre. Nem para nós mesmos. Então eu acho que a gente não está considerando esse tipo de coisas como a autodeterminação. Às vezes nós esquecemos os elementos de base neuropsicológica que estão ali dominando o nosso comportamento. Estou falando de funções que eu chamo de executivas. Funções que a gente devia se perguntar se estão ali presentes ou afetadas na síndrome de Down. Ontem o professor, meu colega, falou: tudo muda, tudo dá para mudar. A epigenética, lembra que falou? Todo o ambiente, a educação, tudo pode modificar a questão biológica que foi determinada geneticamente. Mas existe sim essa biologia. E nós temos que ser cientes dessa realidade. E temos que, lógico, trabalhar nela. Mas por que não partir então do conhecimento, digamos, que nós temos ali? Desculpa, a gente está ouvindo um vídeo e a voz do professor ao mesmo tempo. É que um exemplo aqui, ele está pedindo para não traduzir o áudio, mas está chegando junto, a gente não consegue ouvir o professor, desculpa. Só estou ouvindo o áudio do vídeo. Desculpa, gente, mais uma vez não conseguimos ouvir o professor porque estamos ouvindo o áudio do vídeo. Desculpa. O vídeo que está passando no slide tem áudio, a gente não consegue ouvir o professor. Exatamente. A gente está ouvindo tanto o vídeo quanto o professor, só que o vídeo fica mais forte. Só que nós não conseguimos não traduzir o vídeo. É o único que chega. Então, bom, agora então esquece o vídeo. A gente vai tirar esse som. Vamos lá. Então, retomando. Se qualquer um de nós quisesse... tinha esse teste ali no vídeo, ali, para encontrar uma chave, pediam para encontrar uma chave. Se alguém pedisse para nós encontrarmos uma chave que está perdida, nós teríamos, né, uma forma diferente. Agora, quando o teste foi feito na pessoa com síndrome de Down, ela fez um esquema totalmente diferente. E tem também essa figura, a figura de Ray, não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, mas há sérias dificuldades no que diz respeito ao planejamento. Por isso, há uma necessidade de treinar ou fazer um plano B nos apoios. Temos vários problemas que vocês podem ver aqui, dificuldades para ler, disartria, bradypsiquia, incompreensão das necessidades. Nós temos que deixar as coisas mais simples. Eu acho que as nossas exigências, a nossa cobrança deve ser menor. A dificuldade, por exemplo, para inibir algumas condutas, especialmente as manifestações de afeto, nós temos que modular essas condutas para não terem esse tipo de comportamento, digamos, que é produzido pela alteração frontal que impede modular ali, regular um pouquinho o comportamento. E assim vai. Tem a ver muito também com o atendimento que nós oferecemos. Nós podemos falar de neuropsicologia e a influência no síndrome de Down. Também podemos falar da importância que tem focar nosso tipo de relação, digamos, na questão afetiva, na questão emocional, mas também na questão neuropsicológica. Ali está, eu acho, a chave da terapia bem-sucedida. Ali é que nós podemos trabalhar no aparecimento de condutas que não são muito bem-vindas pela sociedade. Vamos falar então de novo do envelhecimento. O que nós sabemos do envelhecimento das pessoas com algum tipo de deficiência? Nós sabemos alguma coisa de Down, mas não muito, hein? Da deficiência nós conhecemos pouca coisa. Será que é diferente do envelhecimento da população geral? Será que acontece mais cedo? Sabemos que sim, mas nós não sabemos exatamente onde é o limiar.
Se for assim, se for mais cedo, por que que é? Será que fica mais alta a probabilidade de sofrer algum tipo de demência? O que podemos fazer? Alguém consegue responder essas perguntas? É difícil, são dúvidas que estão ali pairando no ar. Ainda nós não sabemos muito bem. Lá na Catalunha nós fizemos um estudo que foi concluído em 2008, comecinho de 2009. A ideia era saber como as pessoas com deficiência, incluindo pessoas com síndrome de Down, estavam envelhecendo. Era uma pesquisa que foi bancada pelo governo. Vocês sabem que o pessoal catalão é meio mão de vaca, não sei. Então, o governo quer saber quanto dinheiro precisaria investir para poder dar resposta a essas necessidades. E, mais uma vez, veio a crise e nós ficamos com esse relatório lá no fundo da gaveta. Agora está saindo da gaveta, mas ainda está lá meio arquivado. O projeto, que foi chamado Projeto Sêneca, ele ofereceu uma série de dados importantes para entender o envelhecimento das pessoas com deficiência. O que estava acontecendo com essa população e por que estavam acontecendo as coisas que aconteciam com eles. Nós também tentamos oferecer algumas respostas sob a perspectiva do governo, sob a perspectiva da família, das associações e até das próprias pessoas que deveriam também fazer parte do seu processo de envelhecimento para poder chegar àquilo que a ONU fala de envelhecimento ativo e bem-sucedido. O estudo foi um belo de um estudo. Testes médicos de todo tipo, provas, testes psicológicos, com todos os instrumentos bem adaptados, escalas, baterias, enfim. Foi um estudo muito bem feito, foram 5 anos de acompanhamento, foram 300 pessoas que foram as mais estudadas do meu país, eu tenho certeza. Eram pessoas que estavam sendo acompanhadas o tempo inteiro, pessoas que viram meio que sujeitos muito controlados. Eu vou falar de alguns resultados, mas eu acho que é mais importante também falar das conclusões. Olha a conclusão, que simples. Existe envelhecimento mais cedo? Sim. Acontece, sim. É um motivo genético. Nós outros, existe? Sim. Por questões relacionadas com a deficiência? Não. Quem é o culpado? Nós, os médicos e o serviço social. O não atendimento apropriado, a não incorporação aos programas de saúde leva a um envelhecimento mais cedo do que deveria ser nas pessoas com deficiência, mesmo nas pessoas com síndrome de Down, que já acaba acontecendo mais cedo ainda. Nós vimos que a expectativa de vida era 10 anos a menos se comparado com a população em geral. Motivos, bom, uma porção de motivos. A principal, bom, já falei, é o serviço médico. Mas o problema é que essa população é invisível. Um doente que não coopera, por exemplo, que não ajuda para fazer uma endoscopia. Como eu não sei se ele vê ou não vê, se ele não responde se eu perguntar se ele está vendo as letrinhas ou não, eu não sei. Então, muitos estudos mostram como essas circunstâncias, como esses problemas acabam afetando muito na falta de atendimento que a população tem. A qualidade de vida acaba sendo afetada também por essa não inclusão no sistema e acaba envelhecendo um pouco mais cedo. Eu posso mostrar dados aqui, uma diversidade de dados. Tem muito sobrepeso, por exemplo, pouco exercício físico, alimentação ruim. Temos também dietas hipercalóricas em algumas ocasiões, hipertensão, enfim, tem várias coisas que acontecem. Não tem nenhum tipo de regime hipossódico, dieta hipossódica. Ninguém pensa se eles são hipertensos ou não. Alguns deles nunca vão no médico. A relação clara entre obesidade, exercício e envelhecimento é muito clara. Problemas visuais, a mesma coisa, muito acima do nível da população, problemas auditivos muito acima da média da população. E o problema mais sério, quantos dos que têm problemas visuais têm óculos? Nenhum, muito pouco. Quantos deles têm algum tipo de solução auditiva? Muito pouco. Quem tiver algum problema odontológico, quem foi no dentista no último ano? Muito pouco. Então, é complicado. E vemos que na síndrome de Down acontece a mesma coisa, porém antes, a idade é prematura, ou seja, a diminuição das habilidades acontece antes.
Então, se quisermos, qualquer de vocês assim, vocês quiserem envelhecer com saúde, vamos anotar aqui. Primeiro, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer exercício físico, tem que controlar o peso. Então, a primeira coisa é exercício físico. Aliás, atividade física. Depois, exercício cognitivo, ou seja, atividades cognitivas que impliquem a participação social, etc. E o terceiro, são três variáveis. A terceira, consumo de tóxicos, que são fármacos, ou seja, consumo de fármacos. Nós sabemos que as pessoas que com deficiência têm um consumo elevado de psicofármacos, muitas vezes para controlar, e não se avalia para que servem realmente. Não é assim que acontece? Podemos fazer exercícios, pensarem sobre ele. A realidade é que vimos nesse projeto Cênica que, à medida que se diagnosticava nesse conjunto da população um estado de saúde patológico que nós tratávamos, como por exemplo hipertensão, diabetes, colesterol, incorporávamos tratamentos até chegar ao final do ano ou dos anos ao nível de consumo de remédios em geral igual à da população em geral para a hipertensão, porém os psicofármacos não diminuíram, ou seja, continuam sempre no mesmo nível. Os psiquiatras não revisavam a utilização de psicofármacos e não racionalizávamos a utilização desses remédios. Ou seja, não interpretem mal as minhas palavras, vocês médicos. Nunca devemos negar a ninguém o benefício do tratamento correto farmacológico, mas não devemos submeter a um tratamento errado com um tratamento farmacológico. E na realidade da deficiência, acaba usando muito tratamento farmacológico de uma maneira errada. Eu vim falar da demência, me disseram que eu tinha meia hora. A senhora que está controlando o tempo é meia hora ainda que eu tenho, né? Começou agora o relógio. Você começou agora a cronometrar? Então começou agora a meia hora, né? Então eu tenho 10 minutos para um vídeo que eu quero mostrar no final. Então me deixem 10 minutos, por favor. E a demência? Tem mais demência ou não? Para Down, sim, e para as outras deficiências. Será que tem mais demência? Sim ou não? Sim ou não? Não? A verdade é que não. Não existe uma prevalência maior da demência na população com deficiência intelectual acima da população em geral. Sim que tem deterioração cognitiva, tem outras doenças como a depressão, etc. Porém, não é maior. Não cometamos o erro do efeito eclipsador de que falava a Andrea. Sim, lógico, qualquer conduta de uma pessoa idosa com síndrome de Down, a gente fala, tem isso porque ela tem síndrome de Down. E na realidade nós temos que entender que não é só a síndrome de Down. Então tem a prevalência na população em geral é de 6% mais ou menos, nas pessoas com mais de 60 anos, e o mesmo para deficiência intelectual. E para os com síndrome de Down, o 25% que estão acima de 40 anos e 66% para os que têm mais de 60 anos. Então, existe uma maior prevalência da demência, que é uma doença da idade que ocorre precocemente nas pessoas com síndrome de Down. No Instituto Cênica, se utilizamos uma escala que é o DMR, nos dava uma prevalência de 38%. Desse gráfico, eu quero destacar só um ponto que está em azul, que acho que é o mais importante, que é um resumo dos dados de prevalência, de como ocorrem, etc. Mas o que está destacado em azul, que é na maioria dos casos são dados do Machanica e são americanos, eu diria que 90% dos casos, ou até mais, não diagnosticamos a demência nas pessoas com síndrome de Down depois de muitos anos, ou nunca a gente não consegue chegar a esse diagnóstico, porque chegamos com o fenômeno eclipsador e dizemos que é por causa da deficiência. Mas há maneiras muito agressivas de fazer o diagnóstico. Em termos gerais, a evolução do Alzheimer na síndrome de Down, se pensamos em cronologia,
Então, é a metade do que vemos na população em geral e fica sem tratamento. Ações biológicas são conhecidas de vocês. A audiência aqui não é de médicos, então não vou falar disso. Mas no cromossomo 21 é a zona crítica para a síndrome de Down, que é onde tem a trissomia. Tem os genes de proteína precursora do amiloide, SOD1 no beta-SC e o DIC1A, que tem o depósito de amiloide, tem as placas, tem a desestruturação, etc., que levam a demência precoce das pessoas portadoras da síndrome de Down. Podemos ver já na síndrome de Down jovens, talvez que não tenham dados clínicos, mas que tem dados que indicam que as lesões que normalmente apareceriam na população em geral depois dos 80 anos podem estar presentes na idade de 40 ou até antes. O fato é que sabemos, e eu não consigo ouvir o microfone dele por causa do vídeo. Não dá para ouvir o microfone dele por causa do volume do vídeo. Agora baixei o volume. Então teve esse paciente que veio para consulta com uma suspeita de deteriorização cognitiva e demência, quando na realidade esse paciente tinha depressão. Podemos cometer o erro também de dizer, ok, as pessoas idosas com síndrome de Down têm demência, e tudo é demência, mas nem tudo é demência. Muitas vezes os sinais ou os sintomas iniciais parecem ser muito confusos na realidade. Tanto que falamos hoje em dia da demência e relacionada a Down e se atribui a demência de Alzheimer, qualquer coisa, qualquer condição que não seja demência. Uma forma fácil de pensar seria considerar é que nós utilizamos dementia com T versus demência. O que seria dementia? Qualquer pessoa adulta com síndrome de Down que chegue ao consultório, que venha ao nosso serviço com mudanças no comportamento, pensemos primeiro no D de depressão, no E de entorno, no M de malignidade, no E de endócrino, no N de neurológico, no T de tóxicos, I de infecções e A de acidentes. E avaliemos com essa metodologia qualquer dessas circunstâncias para fazer um diagnóstico correto da demência. Então, o que não é demência é demência. E isso ajuda muito na hora de fazer o diagnóstico de uma pessoa adulta com síndrome de Down. Então, do que estamos falando nesse caso, aliás, desculpa. Vamos ver as causas, como identificar, como podemos tratar, o que podemos fazer. São muitas causas, são muitas dificuldades que a Andrea já mencionou. Dificuldades para se exprimir, dificuldades para entender. Isso dificulta o diagnóstico. Ao não ter uma metodologia adequada em termos de escalas diagnósticos ou sistemas de classificação, não nos esqueçamos que para mim, para todos nós, é a pessoa e suas necessidades, mas precisamos de metodologias que nos ajudem a entender o que acontece com esse paciente. Depois estão os métodos de avaliação inadequados, os sintomas iniciais da demência podem ser confundidos e pensar que é próprio de uma pessoa com síndrome de Down. Mas como é que vamos fazer o diagnóstico? Temos que ter um método. Tem a questão da perda da memória, quando a memória já estava afetada antes, então é difícil você fazer uma categorização, perda da capacidade cognitiva, a mesma coisa. Então temos que partir da realidade do sujeito individual e não do que supomos que um conjunto poderia realizar. Se eu quiser avaliar quantas das pessoas aqui têm algum tipo de deteriorização, eu faria algumas perguntas e já chegaria a um diagnóstico, onde estamos, quem somos, ou seja, seria fácil.
O Minimental acho que vocês usam em português também. O Minimental, que é uma prova comum a pessoas com síndrome de Down, é impossível. Mostramos num estudo de validação como o Minimental não faz sentido se aplicamos às pessoas com síndrome de Down. Cada um será particular, diferente, o reconhecimento da realidade externa e cognitiva de cada um vai ser diferente. Minimental. E tem outros testes também que pode ser feito, conhecimento do entorno, quando eles já estão num estado de delírio, porque tomam psicofármacos de uma maneira inadequada. Às vezes é adequado, mas muitas vezes inadequada. Depois tem a debilidade emocional, aliás, a instabilidade emocional, que já faz parte da síndrome de Down, a irritabilidade, etc. E como avaliar isso para chegar a um diagnóstico? E o que a gente faz então? Não temos provas, não temos elementos, não temos exercícios. O que fazer então? Claro que sim, temos elementos. E temos instrumentos também. Temos instrumentos de diagnóstico psicopatológicos, a avaliação da conduta. E recomendo que nós validamos 2 escalas, que é o CAMPEX, que é específico. Tenho 20 minutos? Então é bastante, bastante. Que é específico para pessoas com deficiência, principalmente com as que têm síndrome de Down, para diferenciar a deterioração cognitiva própria do envelhecimento e o que é da doença de Alzheimer, ou síndrome de Alzheimer. Temos diferentes escalas e instrumentos que os médicos têm que conhecer, os psiquiatras que trabalham com deficiência têm que conhecer, e isso vai ajudar muito, sobretudo. Quantos psicólogos tem aqui na sala? Só um psicólogo tem aqui? 2, 3? Ah, tem vários, tem vários. Vocês conhecem esses instrumentos, essas escalas, essas metodologias que estão em inglês, né, na realidade? A gente tem que adaptar isso à cultura para que possam ser utilizados para fazer a triagem. Então, o que nós vemos na validação do Candex DS, muitas das categorias não eram possíveis fazer na nossa realidade. Então, o Candex DS é um teste de origem inglesa que é usada para o diagnóstico diferenciado e é para pessoas com síndrome de Down. E eu aconselho que vocês utilizem esse tipo de métrica. Aqui temos dados do estudo de validação e que nem o DMR nem o Minimental são sensíveis pelo efeito solo e pelo DMR por identificar falsos positivos. Então, o que nós vemos nesse estudo? Vou passar as conclusões agora. Vemos que nos jovens com síndrome de Down tem mudanças na conduta que devem nos alertar sobre se é um processo inicial de demência ou se seria o que nós chamamos de um síndrome frontal desexecutivo, ou se seria um sintoma característico de estados iniciais do Alzheimer. Nesse caso, para responder essas perguntas, desenvolvemos um estudo com um eletroencefalograma, ressonância magnética, estrutural e funcional, que são muito complexas, com 120 pessoas com síndrome de Down. Estamos desenvolvendo ainda em alguns anos, vamos ter uma ideia de como é a evolução da deteriorização cognitiva ou se tem algum comprometimento precoce das pessoas com deficiência e se faz parte do fenótipo da síndrome de Down ou do Alzheimer. Vamos ter o resultado desse estudo no futuro. Depois temos as fases. Então, quando nós tivermos mais dados do estudo, teremos mais dados sobre as fases. Aqui tem uma fase precoce. Aqui não dá para ouvir o microfone dele. Não dá para ouvir o microfone dele. Pode ser muito fácil identificar mudanças, porém
principalmente se aparece em pessoas com a síndrome de Down e que tem epilepsia em idade avançada, temos que pensar no Alzheimer, considerar o Alzheimer. Nas fases médias, aqui há mudanças evidentes, não dá perda e deterioração da pronúncia, tem vários danos. E depois aqui a fase tardia. É o mesmo Miguel 6 meses antes ou depois do segundo filme, e ele acaba perdendo muitas das funções para a vida cotidiana, tem perda cognitiva em termos de memória. Então, depois de 3 meses desse filme, o Miguel faleceu. Tem maneiras muito agressivas da evolução da demência. Para os psicólogos, aqui temos o nosso esquema de trabalho, não vou explicar, mas os que quiserem eu posso passar para vocês o algoritmo de decisão que nós utilizamos para avaliar pessoas com síndrome de Down a partir dos 30 anos. Como avaliamos com diferentes escalas e como construindo hipóteses sobre se é uma deterioração cognitiva ou se é o Alzheimer, e como tratá-lo, incluindo estratégias de computação, como Neuropersonal Trainer, que é uma estratégia com computador, que seria como se fosse um exercício cerebral. E níveis baixos, utilizamos outro método, porque aqui temos demências muito avançadas que dão informações sobre o que está acontecendo. Fecho com um outro aspecto relacionado à intervenção. Quem já foi para Granada, acho que a Lucia já foi para Granada, por isso que eu estou aqui hoje, né, que ela me convidou. Então você viu esse slide? E eu perguntei na sala, quantas pessoas aqui, pais, mães, têm filhos com síndrome de Down que tem mais de 40 anos? Levantem a mão. Mais de 40 anos, filho com síndrome de Down. Levanta a mão. Não tem ninguém que tem um filho com mais de 40 anos com síndrome de Down? Que estranho, né? Talvez tenham vergonha de dizer. A pergunta, quantas das pessoas dessa idade, dessa faixa etária, ou começaram a ter mudanças de conduta, da personalidade, etc. E quantas dessas pessoas estão tomando algum desses remédios? Provavelmente estão tomando Risperdal ou Zeldox, que são antipsicóticos. Se eu perguntar quantos de vocês estão tomando remédios como Evixa, Memantina, que vocês veem aqui, Evixa, Memantina, Remenil, que são remédios para o Alzheimer, ninguém toma isso. Quase ninguém está tomando, ou seja, nós não tratamos o Alzheimer, que não é uma doença que dá para curar, mas dá para aplacar os sintomas e podemos aumentar a qualidade de vida, desacelerando-a. Sobre o Alzheimer, a demência, sobre a conduta, podemos trabalhar com múltiplos tratamentos ou múltiplos pontos. E tem várias hipóteses com diferentes remédios. Tem a proteína tal, tem um estudo que está sendo desenvolvido em Barcelona com a Fundação Síndrome de Down, com o DIC1A e o outro que é derivado do Teber. Tem muito chá verde, vocês deveriam tomar muito chá verde. Eu não quero falar de remédios, na realidade tem muitos estudos e experimentos clínicos, alguns muito bem controlados, outros menos controlados, que demonstram a eficácia sobre a deterioração cognitiva. Com maior ou menor sucesso, realizamos alguns também, por exemplo, a terapia combinada. Aqui é um estudo que nós desenvolvemos, a terapia combinada. Esse aqui também é meu. Tem a memantina e a memantina demonstrou que melhorava muito a síndrome de Down.
que diminui a progressão ou progresso da, da, da enfermidade ou da doença, melhor. Isso melhora de uma maneira muito espetacular. E em janeiro saiu um estudo dizendo que a memantina não era eficaz, mas o que era surpreendente desse estudo, que era controlado, era duplo cego, e foi muito revolucionário, é que a dose é menor do que a terapêutica, que é de 10 em vez de 20. E os testes cognitivos estão baseados em questionários e não numa avaliação cognitiva feita por um psicólogo. Ou seja, são resultados que, embora sejam corretos em termos de desenho, que é duplo cego controlado, nós deveríamos questionar esse estudo. Na realidade, tem um trabalho de um compatriota, um brasileiro que mora no Colorado, tem uma filha com síndrome de Down, ou um filho, não sei, acho que é filho. Eu conheci ele em Paris, apresentando esse estudo, e eu pedi autorização para apresentar os dados. Ele falou, pode fazer isso, porque eu acho que logo ele vai vir aqui para apresentar para vocês, quer ver como que a memantina, utilizada em estágios muito precoces, em jovens com Alzheimer, ou síndrome de Down, como melhora as capacidades de memória, certo? Mas nem tudo é farmacologia, lógico. Aqui chegou a parte do filme. Nem tudo é farmacologia. É muito importante o tratamento como a farmacologia, porque a palavra pode mudar a neuroquímica. O mais importante é saber reconhecer que estamos perante mudanças na pessoa e podemos dar apoio a essas mudanças. A pessoa está lenta, tem mudanças no trabalho, não sabem onde estão, tem que adaptar cognitivamente como nós nos relacionamos com elas, adaptar o ambiente e, resumindo, temos que fazer o mesmo que faríamos com os nossos pais com Alzheimer ou para as pessoas em geral. Ou seja, se você continua com as mesmas exigências, você vai gerar agressividade, ansiedade e problemas. Então, para os nossos filhos, o que vai acontecer em idades mais precoces. Eu gostaria de fechar com uma mensagem otimista. Sei que o Alzheimer é uma doença que nós não conhecemos muito bem, para a qual não temos tratamento, porém podemos aplacá-la e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Finalizo com essa imagem de um pintor flamengo do século XV, e é uma das primeiras pinturas renascentistas onde se representa uma pessoa com síndrome de Down. Não sei se vocês já viram esse quadro. Curiosamente, é um anjo que tem a síndrome de Down. Muito obrigado. E vou passar um vídeo agora, são 10 minutos. Que van en parelles, el cromosoma 21 es diu que hi ha una tripleta, és a dir, que en lloc de 2 n'hi ha 3, val? Amb la mala sort que la proteïna precursora que sintetitza l'Alzheimer es troba en el cromosoma 21. Val? Per tant, persones amb síndrome de Down tenen una altíssima probabilitat de desenvolupar una malaltia d'Alzheimer. En les persones amb síndrome de Down, la prevalença de l'Alzheimer a partir dels 40 anys o a l'edat de 40 anys és del 25%. Per tant, una de cada 4 persones amb síndrome de Down a 40 anys tindrà Alzheimer. Però fixa't que aquesta prevalència augmenta ràpidament a la mesura que es fan vells i observem taxes de prevalència del 66% a l'edat de 60 anys en el Down, davant del 4-5% en la població general major de 65 anys. Estàs molt bé. Gràcies. A poc a poc, vinga. Va, comença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Molt bé. 11. No, ja està, Dolors, ja està. Carai! Farem uns exercicis primer. Mira, veus aquest dibuix? Ja ho sé prou. Molt bé, ja sé que el saps prou.
Però vull que te'l miris. Mira-te'l un moment, Dolors. Un quadre. Un quadre, sí. Molt bé. T'hi has fixat bé? Sí. Molt bé, molt bé. Dolors, te'n recordes que fa un moment t'he ensenyat un dibuix? Sí, com? Doncs va, aviam si te'n recordes quin dibuix t'he ensenyat. Ai, carai. Dolors. Dolors. Què? El teu nom és molt maco, I l'has escrit molt i molt bé. Sí. Però el que has de fer és dibuixar-me Sí, com? el dibuix que t'he ensenyat fa un moment. Guaita, com et dius? Dolors, què més, que no me'n recordo? Babot. Babot. Babot, què més? Soleres. Molt bé. I quants anys tens, Dolors? 62. 62, molt bé. I jo com me dic? Això és difícil. Difícil. Susana. Veus? Aviam, prova-ho, el que sigui. Sí, com? No saps com. El fet de no identificar-ho i, per tant, no tractar-ho comporta una merma en la qualitat de vida, sens dubte, una merma en la qualitat de vida també dels seus familiars que en tenen cura o dels professionals que la tenen i una manca de possibilitat de millorar el procés en la línia d'estabilitzar-lo, d'alentir-lo i de fer que fins i tot algunes de les capacitats es puguin estabilitzar. I Ramon, per exemple, quan estàs a l'hort i estàs cavant i, per exemple, te diuen Ramon, porta un parell d'enciams. Sí. Et passa a vegades que en lloc d'agafar enciams agafes cebes? Sí. Sí. I a vegades anar allà a les banyoles, Sí. anar a cavar, això, allò, i encara fer-ho prou, ja. Home, però és que poder no pots fer tantes coses, no? Massa coses i veure que, saps? És fàcil o difícil, això, Sí, Ramon? ja bé. És fàcil? Sí, És difícil? sí, Val. És fàcil? sí, És difícil? sí, difícil. Molt bé. Molt bé, Ramon. Ja està? Sí. Molt bé, llegim-ho, aviam el que diu. Sí. Què diu aquí? Ramon, Mm? Ramon, Mm? Ramoniga. Ramon, tu sabies escriure el teu nom molt i molt bé, que sí? Sí. I ara com te surt el teu nom? Ramon, quan escrius el teu nom, Sí, et surt bé o malament? sí, bé, Et surt bé. sí, I amb els grans, amb aquest grup de 45 a 60, la manifestació és més a nivell de memòria, a nivell de desorientació, a nivell de problemes de llenguatge, i el que estem veient és que el primer grup, el grup de joves, la manifestació de l'Alzheimer és a través de canvis de conducta. Gerard, una altra vegada el meu mòbil? Ai, ai, ai. Bueno, jo t'aprecio molt, Gerard? Però no t'estimo. Tu, Jo sóc la teva xicota? sí, guapa. Ah, bueno, moltes gràcies, però per què sóc la teva xicota, jo? Gerard. Perquè sí, guapa. Ah, bueno, moltes gràcies. Bueno, Bueno. què mires? Que m'estàs mirant al pit? No. Uina, farem una cosa, em tanco la bata,
Gerard, jo saps què noto d'uns anys cap aquí? Que a vegades quan vas pel carrer mires més a les noies, t'hi fixes més, et venen ganes de tocar-los, que sí? Sí. Inclús aquí algun dia, que sí, que amb mi també has intentat una mica? Sí. I això ho feies tu abans? No. Això no ho feies. Quan treballaves a l'Ajuntament, tu a les noies que hi havia, els hi feies el mateix que me fas a mi? No. Sí, sí. On vas a treballar? Ramon Manuela. A Ramon Noguera. I quina feina fas, allà, Gerard? Pintar a flors. T'agrada aquesta feina? Sí, m'agrada. Abans treballaves a un altre lloc, oi? Sí. Què feies, Gerard, abans? Ell va venir aquí el 2006, però abans treballava... Abans va treballar 15 anys a l'Ajuntament i n'estava molt i molt content. I quina era la seva feina? Què feia a l'Ajuntament? La seva feina, doncs mira, anava, Déu-n'hi-do, anava en diferents llocs, anava a diferents llocs a portar documents, diguéssim, cadascú al seu puesto, a buscar els diaris, anar als bancs, a portar paquets o el que fos, no? Venga, Jesús. Bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno. Jesús, ya puedes sentarte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jesús, ya puedes sentarte. Eso. Eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás triste? Estás muy elegante. Has venido muy guapo, Jesús. A Jesús. 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta el 10, Jesús, venga. Que hasta el 10 lo hacías muy bien. 6. 6, 8 y 6. Bueno, vale, Jesús. Aquí. Desde aquí. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Aquí la gent opina i diuen que va tenir Alzheimer, perquè això sí que també m'ho han dit, Quan jo li he dit, perquè jo des del primer moment he dit que tenia Alzheimer. A veure, les coses clares, ¿no? Susana? Sí. Vale. Com lo van a saber esta gente? I has de sentir això i has de dir, bueno, que cada un pensa el que sigui, no? Però està clar que el Jesús, després del diagnòstic, fins abans del diagnòstic no estava bé. I després del diagnòstic el Jesús ha millorat. Això és molt important. Vol dir i concluir que no estem tan descarrilats. ¿Lo dejamos aquí? Jesús? Claro. Pues venga, muchas gracias, señor. Nos vemos dentro de 3 meses. ¿Vale? Muchas gracias por todo, Jesús. Cuídate mucho. Hasta luego. Jesús, te acompaño fuera. Te acompaño fuera. ¿Quién está afuera esperándote? Mi hermana. Tu hermana. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos fuera? ¿Vamos fuera? ¿Vamos a tomar un zumo? ¿A tomar quién? Tú, un zumo. Toma, vamos a poner aquí el zumo. ¿Vale? Venga. Luego coger esta atrás. Vamos a coger el zumo. Veiem abans la discapacitat que no a l'entendre que darrere hi ha una persona. I en el cas del Down i l'Alzheimer veiem abans el síndrome de Down que no entendre i aprendre que allà darrere hi ha un Alzheimer. I que per tant ja no hem de treballar i tractar el Down, hem de treballar i tractar l'Alzheimer. I això no ho fem. Com en la població general, sens dubte, no
curem la malaltia d'Alzheimer, però també, com amb la població general, tenen el dret de ser tractats per la malaltia d'Alzheimer i no ser oblidats i no ser tinguts en compte per al fet de tenir discapacitat intel·lectual.